Ao deitar, senti a colcha da minha cama ser puxada. Pensei, é meu irmão mexendo comigo. Levantei e não havia ninguém naquele breu todo. O tio se aproxima e sua aparência no mínimo sinistra, com um sorriso maligno, olhos fundos, vazios e negros. Quando chegou perto de mim, ele falou: "Você acabou comigo. Eu vou acabar com você." Deu uma risada macabra voltando para o canto escuro, desaparecendo. Um pouco depois de ele acordar, a caixa de som que fica ao lado do sofá, onde ele dormia, se liga, fazendo um barulho de ruído branco. Quando ele foi desligar da tomada, percebeu que já não estava plugada a caixa na tomada. Assustado, olhou para os lados com pavor. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de terror. Dessa vez sem eu estar me maquiando e só com relatos reais. Se você está acompanhando esse quadro, provavelmente você percebeu que eu também estou incluindo junto sonhos. Relatos de sonhos das pessoas. Porque eu vi que vocês também curtem muito sonhos malucos e coisas assim. Eu sou fascinada por isso, então eu vou continuar fazendo isso. Um pouco de relatos reais, um pouco de relatos de sonhos. Então, se você gosta de histórias de terror e coisas assim, não deixe de se inscrever aqui no canal. E eu vou deixar nos comentários como que faz pra você mandar a tua história, caso você queira também compartilhar a tua aqui com a gente. E eu vou deixar aqui do lado rolando a história, mas não vai ter nada demais na tela, então se você quiser fazer outra coisa enquanto o vídeo tá rolando, super rola, é super de boas. E é isso aí, vamos começar então. O sonho. Como uma rotina comum de um adolescente com o sono desregulado, eu estava na sala assistindo vídeos e mexendo no celular. Quando parei para olhar o horário, me deparo com 7h30 da manhã. Decidi dormir, vou até meu quarto, me deito e rapidamente durmo. Quando acordo, vejo a casa em silêncio. Acho estranho, mas até aí tudo bem. Passo o dia todo sozinha. Quando começa a anoitecer, minha família chega. Acho estranho meu padrasto ter chegado extremamente inquieto e irritado. Fico perto da minha mãe no meu quarto. Ficamos juntos da minha irmã, esperando ela se arrumar enquanto conversamos. Ela termina e sai para dormir fora. Fomos para a sala e ficamos assistindo filmes de terror como sempre. Meu padrasto acorda logo em seguida e vai até a cozinha e começa a fazer muito barulho. Me questionei o porquê de tanto barulho e perguntei o que ele estava fazendo. Ele fica em silêncio e vem até a sala com uma faca em sua mão direita e começa a tentar nos esfaquear. Eu não hesitei em defender minha mãe e logo entrei na frente dela, fazendo com que ele ficasse tentando me esfaquear. Por algum motivo, ele estava errando a maior parte das facadas. Ele estava com os olhos completamente pretos e jorrando sangue. Fiz com que minha mãe saísse de casa correndo e eu acordei desesperadamente sem ninguém em casa e com a minha família chegando só de noite. Esse foi um sonho que tive. Foi bem confuso e eu não lembro de muitos detalhes, e já tá tudo bem. Espero que tenham gostado e que tenha dado para entender. Oi Carol, me chamo Júlia e essa é minha segunda história ainda, espero que curtam. Eu sempre fico me perguntando o que significam esses sonhos sinistros assim. É só coincidência? É só porque a pessoa tá assistindo muitos filmes e coisas assim de terror? Ou é alguma coisa mais instintiva querendo dizer alguma coisa? Não sei, acho muito bizarro. Eu espero que não seja nada demais. Enfim, vamos pra próxima. Respingo. Era tarde da noite, por volta das 2 da manhã. Estava frio e lá fora apenas se ouvia o som da chuva. Deitada na cama e forçando meus olhos a se fecharem, tentava dormir, mas por algum motivo não conseguia. Então levantei e fui até a sala de estar para assistir um pouco de TV. Como não sentia sono, decidi ficar ali por um tempo. Estava tudo tranquilo e silencioso, até um líquido respingar em minha nuca e rapidamente descer até a minha clavícula. Achei estranho. Olhei para cima, mas não vi nada. Virei para trás e nada. Passei os dedos sobre aquele líquido e era transparente. Em primeiro momento achei que fosse água, mas de onde viria? Então aproximei aquele líquido do meu nariz para tentar identificar e em vez de não sentir cheiro algum, senti um odor forte e desagradável, como se fosse saliva. Mas como? Eu estava sozinha e não teria como aquilo vir de cima de mim. Meu cabelo estava solto cobrindo meu pescoço e eu estava sentada no sofá. Então me levantei rapidamente, desliguei a TV e fui em direção ao meu quarto. Limpei aquilo de mim, deitei na cama e apenas adormeci. De onde aquele líquido veio? Era realmente saliva? De alguma coisa tenho certeza, que não terei explicações sobre. Oi Carol, tudo bem? Essa história é real e aconteceu comigo no dia 19/12/22. Eu realmente não entendi o que era aquilo. Me senti super estranha depois do ocorrido, além de que eu sou médium. Isso é algo passado de gerações pela minha família. Normalmente coisas inexplicáveis são normais de acontecer comigo, mas nunca senti algo parecido com isso. No dia seguinte eu acordei e estava tudo normal em casa. E eu fiquei tipo... Porém não há o que fazer, certo?
Eu não sei explicar, tem alguma coisa com saliva que me deixa muito desconfortável. Isso acontecer até que ok, mas o líquido parecer saliva, eu quase tive um troço lendo isso. Eu espero que tudo fique bem e que nenhum fantasma volte a cuspir em você. Ai, desculpa. Enfim, vamos para a próxima. Primeiro contato. Oi, Carol. Há muito tempo quero escrever para você essa história que aconteceu comigo, quando eu tinha apenas 3 anos de idade, na cidade de Alvorada, aqui no Rio Grande do Sul. Bem, a casa em que morávamos na época foi idealizada e construída do zero pelos meus pais, logo que eles oficializaram sua relação e meu irmão era recém-nascido. Quando eu cheguei 3 anos depois, em 1987, a casa já era perfeita, espaçosa e confortável. Em dezembro de 1990, eu com meus 3 anos de idade e meu irmão com 6, Natal, época maravilhosa, meu irmão havia ganhado seu primeiro videogame, um Atari. Nós jogávamos muito, era divertido e mágico. Eu, como nova moça, ganhei uma cama de solteiro, cor-de-rosa, obrigando assim a abandonar o berço. Dando a hora de dormir, tomamos nossos banhos e cada um ia para o seu quarto. Carol, com 3 anos eu já tinha um quarto enorme. Morria de medo, mas eu fui obrigada a ir deitar na tal cama. O quarto dos meus pais ficava ao lado esquerdo do meu, com a porta entreaberta. O do meu irmão ficava à direita, mas a porta ficava virada para frente do corredor. Nesse mesmo corredor, logo à frente da minha porta, havia um banheiro. Passando a porta dos meus pais, logo era a sala de jantar. E por uma porta à direita, a entrada da cozinha e à esquerda, a garagem. Tranquilo, fomos dormir. Pela madrugada comecei a ouvir risos. Pensei ser meus pais. Afinal, eles são adultos, podem ficar acordados. Levantei, fui ao banheiro e os barulhos pararam. Ao deitar, senti a colcha da minha cama ser puxada. Pensei, é meu irmão mexendo comigo. Levantei e não havia ninguém naquele breu todo. Aí comecei a me desesperar. Os ruídos aumentaram. Não eram só risos. Eram risadas altas, palavras que eu não entendia. Levantei morrendo de medo. Fui direto pro quarto do meu irmão e abri a porta. Imaginei que era ele jogando Atari escondido. Para minha surpresa, ele dormia profundamente e nem se mexia. Fui ao banheiro e ouvi alguém falar meu nome. Pensei, deve ser meu pai. Fui ao quarto deles e constatei o mesmo que o meu irmão. Os dois dormiam normalmente. Encostei a porta e fui em direção à sala de jantar, tremendo de medo. Não fiz um barulho sequer. Quando eu cheguei perto da porta da cozinha, os barulhos estavam mais altos. Ouvia claramente me chamando. Vem brincar com a gente. Eu corri, voltei para a cama, me tampei dos pés à cabeça e comecei a gritar. Mas minha voz não saía por nada. Gritei pelos meus pais, pelo meu irmão, e ninguém me ouvia. Foi desesperador. Escondida, ouvi nitidamente uma voz muito fina dizer: Vem cá, Lisiane, vem brincar. Gente, eu chorei muito, gritava, chamei minha mãe tantas vezes. Quando finalmente ela me escutou, o colchão estava fora da cama, no chão, e eu debulhada em lágrimas gritando. Fiquei apreensiva por ver meu colchão retirado da cama. Como isso é possível? Bom, sei que fiquei com isso na minha cabeça e pensei em compartilhar com você os inscritos. Adoro seu canal. Beijos, Lisiane. Nossa, isso deve ter sido ultra intenso pra você lembrar de todos os detalhes até hoje. Que bizarro. Se fosse só a parte das vozes e tal, até dava pra dizer, foi só um sonho, blá blá blá. Mas tudo tá no chão. Nossa, muito sinistro. Vamos pra próxima. O tio do além. Oi, Carol. Minha família tem um dom que passa de geração a geração, normalmente para as mulheres, mas sempre ao primeiro filho. Podemos ver, falar e sentir os que passaram para o outro plano. A história que hoje vou te contar tem partes que são verídicas e outra ficção. Quando pequena, tinha altos papos com seres do além. Muitos eram afáveis e gentis. Alguns eram crianças, com as quais brincava por horas, mas outros, que apareciam à noite, eram assustadores. Esses seres esporadicamente sumiam, faziam a passagem ou eram resgatados por anjos. Mas um sempre voltava, vinha à noite e não parecia ser mal. Acabei por ser amiga dele e o chamava de tio. Meu pai se zangava comigo nas noites que o tio aparecia, pois só dormia depois das 3 horas. E eu respondia: o tio não quer deixar eu dormir, ele quer conversar, dizia eu na maior inocência rindo. Nossa amizade continuou por mais 2 anos, sempre com conversas divertidas. Certa noite, acordei com um quarto muito frio e uma sensação de tristeza tomou conta de mim. Olhando para o canto escuro, oposto à minha cama, consigo distinguir uma forma humana, mais negra que a escuridão. O tio se aproxima e sua aparência é no mínimo sinistra, com um sorriso maligno, olhos fundos, vazios e negros. Quando chegou perto de mim, ele falou: Você acabou comigo.
eu vou acabar com você. Deu uma risada macabra voltando para o canto escuro, desaparecendo. No mesmo instante, o quarto voltou à temperatura normal e a tristeza deu lugar a uma angústia, um pesar que não entendia. O tio não apareceu mais e eu continuei com minha vida no meu normal, passando por estranha, conversando com seres que ninguém mais via. Por fim, acabei esquecendo do tio. Na adolescência, estava cansada de ser a estranha da turma e fui conversar com minha avó, que me aconselhou a achar um lugar para direcionar minha mediunidade. Acabei no espiritismo, aprendi a lidar e encaminhar meus amigos espíritos para o outro lado. Passei a ter uma vida mais normal. Virei adulta, casei, engravidei e meu casamento acabou. Tive um filho lindo, meigo, bondoso e muito inteligente. Meu filho falava muito bem aos 2 anos e caminhou aos 10 meses. Era muito feliz e tinha vários amigos imaginários. Entre eles, havia um que ele chamava de tio. Passou-se alguns meses, meu filho, que sempre dormiu em seu quarto, correu pro meu no meio da madrugada dizendo estar com medo, mas não dizia o porquê. Um dia acordei de madrugada com meu filho gritando: "Não posso fazer isso, é minha mamãe." Ele correu até meu quarto com horror nos olhos e gritava: "Foge, mamãe, o tio vai te matar com aquela faca bem grande." Abracei ele tentando acalmá-lo e quando olhei por cima de seu ombro, vejo o tio da minha infância, com aquele olhar vazio e negro, profundo como a morte. No pavor, peguei meu filho nos braços e saí para fora, correndo pelas ruas escuras, na esperança de ficar o mais longe dele. Mas de repente, senti uma dor, algo enfiado em minhas costas, e tudo escureceu. Agora meu filho tem 19 anos, não tem mais amigos imaginários. É um bom jovem, inteligente e gentil, mas não me vê mais, desde seus 2 anos e meio. Continuo aqui cuidando dele. Sim, morri naquela noite com uma faca enfiada nas costas. Quando a ambulância chegou, não havia mais esperanças para mim. Eu assisti meu filho chorando, abraçando meu corpo sem vida. Ao lado, um homem que nunca havia visto, enlouquecido com os olhos esbugalhados, as mãos ensanguentadas, dizendo: "Eu disse que acabaria com você." E uma risada sinistra saiu de sua garganta. Espero que você tenha gostado da minha história. Beijos, Cristine. Assim, sinistro. Só conta pra gente se você realmente via e conversava com esse tio quando você era criança. Please. E, gente, vocês não precisam ficar mandando histórias do além. A parte mais interessante de tudo é eu tava conversando com espíritos, isso acontecia, era muito sinistro. A parte do agora eu morri, tô no além, não deixa a história mais interessante. É o mistério que deixa, é a dúvida, sabe? Mas obrigada por compartilhar a tua história. Vamos pra próxima. A Dama de Vermelho. Oi, Carol. Me chamo Juliana e sou mãe de uma princesa de 2 anos e 5 meses. A história a seguir é verídica e começou alguns meses antes de eu descobrir que estava grávida. É importante ressaltar que minha relação com o pai da minha filha sempre foi um tanto quanto conturbada. E ao lado dele, eu vivenciei diversas vezes fenômenos estranhos. Ele sempre teve o lado espiritual bastante apurado. Passamos um período bastante complicado, não víamos nossa relação indo adiante, e absolutamente tudo que planejávamos dava errado. Certa vez, decidimos tomar uma decisão. Procuramos uma mãe de santo para fazermos uma consulta. Lembro-me que ficamos por horas conversando com uma entidade chamada Baiana. Contamos tudo o que estava acontecendo e ela nos orientou, principalmente ao meu marido, pois ele tinha um lado espiritual mais sensível. Ao longo de nossa conversa, ela perguntou se eu tinha filhos, e eu respondi que não. Meu marido tem 2 filhas de outra relação. Então ela começou a dizer: "Você tem muita vontade de ser mãe, não é? Mas você não pode." Fiquei muito abismada com aquilo, pois quando eu era mais nova, tive um problema no ovário, que me impossibilitava de ser mãe. Eu balancei a cabeça confirmando que sim, e ela continuou: "Mas em breve você vai ser mãe, não vai demorar muito, e você vai voltar aqui para me contar." Passados uns 3 meses, eu e meu marido nos mudamos para uma nova casa, e logo veio a notícia: eu estava grávida. Minha gravidez não foi nada fácil. Tive um problema que podia fazer com que eu perdesse minha bebê, ou ela nascesse prematura, ou com alguma deformidade. Eu estava desesperada. Comecei a desconfiar também de uma possível traição por parte do meu marido, e isso fez com que tomasse uma decisão. Voltei na tal mãe de santo. Contei que estava grávida, das minhas suspeitas de traição e do meu problema na gestação. Nessa consulta, eu conversei com Maria Padilha, e ela me acalmou dizendo que minha bebê estava bem e que ela viria ao mundo cheia de saúde. Ganhei dela um anel de pedra vermelha, do qual fui orientada a usar o tempo inteiro, até o nascimento de minha filha. Assim, então, foi feito. No decorrer dos meses, nada parecia mudar. Meu marido me traindo e saindo para os bailes da cidade e dormindo fora de casa quase todas as noites. Comecei então a ter alguns sonhos bem estranhos.
todas as noites e sempre o mesmo sonho. Ganhei certa vez do meu marido uma rosa vermelha, dessas de plástico, sabe? E ela ficava junto com uma boneca de pano que eu tinha pendurada na parede do meu quarto. Estava muito calor e eu dormia sempre com meu ventilador ligado no máximo, a noite toda. Aquela rosa nunca caiu dali com o vento do ventilador, mas uma certa noite ela caiu. No meu sonho, eu estava deitada na minha cama e via sentada aos meus pés uma moça, com um longo e lindo vestido vermelho. Não conseguia ver o seu rosto e nem entendi o que ela dizia, mas ela gesticulava bastante. Em pé ao meu lado da cabeceira da cama, eu vi um rapaz vestindo uma roupa branca simples, uma camisa e uma calça. Ele também dizia algo que eu não entendia. Tive esse mesmo sonho por várias noites. Nunca compreendi esse sonho. Certa manhã, depois de ter tido o mesmo sonho de sempre, acordei e aquela rosa vermelha estava ali, no chão. Chamei meu marido e contei sobre o sonho. Voltamos novamente na Mãe de Santo e eu contei tudo para ela. Ela então me disse que era Maria Padilha e meu anjo da guarda me protegendo, que não era algo que eu precisasse me preocupar, e que a rosa foi apenas uma forma dela chamar minha atenção. Mais tarde, descobri que existem diversas pombas-giras, inclusive uma de nome Pomba-gira das 7 Rosas Vermelhas. Chegou o dia do parto, e minha família chegou ao mundo perfeita, cheia de saúde. Nunca mais voltei a ter esse sonho. Será que essa moça de vermelho cuidou de mim e de minha bebê? Não sei até que ponto acreditar, mas para quem não podia nem engravidar... Obrigado, Carol, por ler meu relato. Não chega a ser uma história de terror, mas achei interessante compartilhar minha experiência. Um beijo pra você e sucesso. Te adoro. Então, eu sempre leio as histórias pelo menos uma vez antes pra organizar tudo e separar pra vocês as que eu acho mais interessantes. Normalmente eu leio e é tudo ok. Essa aqui me arrepiou por inteira quando eu terminei de ler. Eu não faço ideia do porquê, mas enfim, eu achei emocionante. Que bom que a tua neném nasceu bem, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Adorei teu relato. Vamos pra próxima. Noite na casa da minha avó. Essa história é verídica e aconteceu com meu irmão mais velho, mais ou menos nas férias de 2018 ou 2019. Todos os anos, em época de férias, eu e minha família vamos à casa de minha avó, passar o Natal e o Ano Novo juntos, além de reunir toda a família. Sempre sinto uma energia ruim, não só na casa, mas no terreno inteiro. E nesse dia não foi diferente. Todas as noites escutava barulhos estranhos, mas isso nem era o pior. Para informar, somos em 7 irmãos e com meus pais somos em 9. Numa noite que parecia normal, parte dos meus irmãos estavam dormindo na sala, meus pais dormindo num quarto numa cama de casal, e no mesmo quarto havia um beliche, onde dormia eu e minha irmã. Na sala onde meus irmãos dormiam, era muito assustador de noite, sempre com algo acontecendo, seja por cadeira se movendo ou algo caindo sem indícios de como caiu. Enfim, nessa noite foi algo muito pior. Meu irmão acordou com o som de passos pela casa. Ele levanta para olhar para ver se alguém saiu da cama, mas estavam todos nos seus devidos colchões. Então, ele se deitou novamente. Um tempinho mais tarde, ele acorda, mas dessa vez por falta de sono com um pressentimento ruim. Um pouco depois de ele acordar, a caixa de som que fica ao lado do sofá, onde ele dormia, se liga, fazendo um barulho de ruído branco. Ele, assustado, foi desligar da tomada para não fazer barulho e acordar os outros. Quando ele foi desligar da tomada, percebeu que já não estava plugada a caixa na tomada. Assustado, olhou para os lados com pavor. Olhando para os lados, percebeu que meu outro irmão estava se contorcendo no sofá em que ele dormia. Então viu que minha irmã estava acordada e vendo a situação assustada também. Os dois se ajoelharam e fizeram uma oração, pedindo para que qualquer mal que estivesse ali saísse imediatamente. Quando eles falaram amém, tudo parou. O som de ruído parou. E meu irmão que estava se contorcendo parou também. E o sentimento de desespero se foi. Lembro-me que nessa noite eu apaguei completamente, mas tendo um pesadelo terrível. Eles nunca vão esquecer dessa experiência. Lembro de ocorrer outras, mas não tão intensas e assustadoras como essa. Espero que tenha gostado. Sou muito sua fã e aprecio histórias com Make e um novo quadro de relatos reais. Essa é a primeira história que escrevo, por isso não é tão bem escrita, mas me esforcei bastante. Deu pra perceber o teu esforço. Você não economizou em vírgulas e nas pontuações e eu agradeço muito por isso. É bem mais fácil de ler e compreender assim. Obrigada. Sobre a história, que bizarro. Como eu sempre digo, vocês são muito corajosos. Porque se fosse comigo, eu não ia conseguir dormir depois. Eu não sei como é que vocês conseguem. Eu não ia conseguir dormir nem a pau. Eu espero que não, mas se acontecer mais alguma coisa sinistra, tu quiser compartilhar aqui com a gente agradece.
E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram essas histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você quiser mandar alguma história, pode ser creepypasta, pode ser inventada, pode ser relatos reais, pode ser sonho, pode ser o que você quiser. É só mandar pelo meu site. O link vai estar na descrição e nos comentários. É só clicar lá e enviar. Bem facinho. Se você quiser mais vídeos assim, clica no gostei e não deixa de se inscrever no canal. E se você clicar naquele sininho que aparece ali do lado, isso ativa as notificações. Assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui, quando ele tá de bom humor. E me segue no Insta se você quiser ver mais coisinhas de mim, spoilers dos próximos vídeos e coisinhas assim. Eu espero muito que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!